sou a professora Daisy e vou lecionar a disciplina de Matemática para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembre-se de seguir todas as orientações, procurando um lugar bem tranquilo e limpinho para vocês realizarem as suas atividades e verem as suas videoaulas. E lembre-se, preste bastante atenção em tudo que for falado em nossas videoaulas. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a aula de hoje. Feche os seus olhos e orem junto comigo. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais esta aula. E eu peço ao Senhor que venha nos abençoar, nos proteger de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Então agora vamos à nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Hoje faremos a nossa revisão para a nossa prova, isso mesmo, ela está próxima, né? E vamos rever alguns conteúdos. Começaremos falando dos sólidos geométricos. Eles são objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são os cubos, as pirâmides, a esfera, o paralelepípedo, o cilindro e o cone. Vamos aprender, um pouquinho do significado de cada um deles? Então, começaremos agora com o cubo. Ele é um corpo formado por 6 faces, que são quadrados, congruentes e não rolam. Temos também o cone. Olha para vocês verem aí o exemplo que eu deixei do cone, que é a casquinha de sorvete. E em cima o cubo, eu pus aí um dado, tá? Então vamos ver o cone. Ele é um sólido geométrico classificado como corpo redondo e formado pelos segmentos de reta, cujas extremidades são uma circunferência e eles rolam. Vamos agora à pirâmide. Coloquei até aí um exemplo, aí uma cabaninha, né? Então, a pirâmide é um monumento de base retangular com 4 faces triangulares. Formam uma ponta na extremidade superior e não rolam. Então, vamos agora ver um pouco também do cilindro, que é uma forma geométrica tridimensional, formada por 2 bases circulares em planos distintos e paralelos, e por todos os pontos entre essas bases, e eles rolam, né? Então, aí tem uma forma de um cilindro, e um exemplo aí eu coloquei até, a embalagem aí do Toddy. Vamos ver agora a esfera. O exemplo da esfera é uma bola. A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificado como um corpo redondo e eles rolam. Temos agora os paralelepípedos. Podem ser classificados de acordo com a sua forma, dependendo dos ângulos em suas bases e em suas faces laterais. E esses aí não rolam. Então agora vamos falar sobre os sólidos geométricos, de que eles são formados. Eles são formados pelas faces, pelas arestas e pelas vértices. Vamos ver o que são as faces. São as superfícies planas que constituem um sólido, ou seja, as paredes dos lados de um sólido geométrico. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o cubo, Então, as faces são essa parte aqui, Do lado aqui onde é que está colorido, estão vendo? São as paredes dos dados, tá? Então, as faces aí são a parede, tá? Dos lados. Vamos ver agora as arestas. São as linhas que limitam as faces de um sólido geométrico. Então, aqui eu tenho um exemplo do mesmo dado, mostrando a vocês o que são as arestas, tá? São as linhas. Então, nós temos as faces, que são os lados, e temos aqui as arestas, que são as linhas. Vamos ver as vértices. É o encontro de 2 linhas de um sólido geométrico.
Então agora aqui são as vértices, sabe essas bolinhas, né, que estão rosinhas aqui? Estão mostrando as vértices. É onde se encontram duas linhas, tá? Então todas as vezes que pedirem para vocês analisarem quais são as vértices, ou seja, de um cubo, né, ou seja, de um paralelepípedo, vocês vão contar quantas junções, né, quantos encontros de linhas que são as vértices. Assim, por exemplo, este sólido geométrico é composto por, prestem atenção aí nós temos uma pirâmide e vamos contar quantas faces tem. E olha, lembrando que uma das quais é a base, tá? O que é a base? É a parte de baixo, tá vendo aqui a base? Então vamos contar comigo, olha, eu tenho uma face, duas faces, três faces que é aquela de trás, 4 que é a da frente e temos a base que são 5 faces. Vamos ver agora o exemplo com as arestas. Lembram que as arestas eu falei que são as linhas, né? Então vamos contar, olha, eu tenho uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nessa pirâmide aí nós temos 8 arestas. E agora vamos ver as vértices. As vértices são o quê? São os pontos que ligam, né, uma linha à outra. Então, na parte de cima eu tenho uma, embaixo 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 vértices, tá? Então, vamos agora aí falar um pouquinho da multiplicação. Vocês lembram que eu mostrei para vocês, passo a passo, né, da multiplicação? Então, vamos ver aí, ó, essa aqui é a multiplicação por 2. Nós temos aí 2 grupos e dentro de cada grupo nós temos 3 elementos, que são 3 abacaxis. Então, a nossa multiplicação vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6, isso mesmo. E essa multiplicação aqui é por 2, tá? Lembrando a vocês também que nós aprendemos também sobre o dobro, né? Que o dobro são a quantidade, né? 2 vezes. Imagine aqui também dá para nós relembrarmos sobre o dobro. Então, nós temos aqui, olha, um grupo de abacaxi e mais outro grupo de abacaxi. Então, quanto seria o dobro de 3 abacaxis? São 6 abacaxis, tá? Só para lembrar um pouquinho sobre o dobro. Vamos ver o de baixo agora. Esse de baixo vai ser a multiplicação por 3. Por quê? Porque nós temos 3 grupos, tá? Então, 3 grupos de quantas laranjas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa operação de multiplicação vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15, isso mesmo. E agora os morangos. Qual seria a multiplicação aqui? Vai ser por 4. Por quê? Porque temos 4 grupos. Então, como que vai ficar a nossa multiplicação? Vai ser 4 grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Se pegarmos aqui e contarmos todos eles, o resultado vai ser 24. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E agora nós temos a última multiplicação aí, que é por 5, né? Então, nós temos 5 grupos, que em cada um deles temos 5 elementos. Então, vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, vamos a algumas atividades extras? Pegue o seu caderno de matemática e vamos fazer aí, né, as atividades. Escrevam primeiro Colégio Emaús, revisão de matemática e a data que vocês estão realizando. Vamos ao número 1. Coloque o nome dos sólidos geométricos que estão abaixo. Então, vocês terão que colocar o nome de cada um deles, tá? Número 2. Escreva os objetos que lembram um cone. Então, vocês vão observar e o objeto que se lembra um cone, vocês irão escrever. Vamos agora ao número 3. Observe os objetos abaixo e coloque o número dos sólidos geométricos que eles lembram, né?
qual é que eles lembram? Por exemplo, número 1 é o cubo. Então, qual desses elementos aí nos faz lembrar do cubo? Vocês vão colocar aí a numeração de cada um deles. Agora vamos ao número 4. Resolva os problemas. Letra A. Em uma prateleira há 42 livros de língua portuguesa e 26 livros de matemática. Quantos livros há na prateleira? Então, vocês irão colocar a operação e a resposta. Vamos ver a B. Havia 9 bolas em uma caixa. Tirei 4 bolas. Quantas bolas restam na caixa? Vocês irão também fazer a operação e a resposta. Letra C. 2 turmas da manhã fizeram uma excursão. Participaram 35 alunos de uma turma e 27 de outra. Quantos alunos participaram ao todo? Vocês irão também fazer a operação e colocar a resposta. Letra D. O professor de ciências vai realizar uma excursão. O grupo terá 60 alunos. Até agora, 34 alunos se inscreveram. Quantas vagas ainda restam? Então, vocês também irão colocar aí a operação e a resposta, tá? Número 5. Observe o paralelepípedo e responda. Quantas arestas tem? Quantas vértices e quantas faces? Então, vocês vão olhar aí quantas, que cada uma tem e colocar à frente, tanto das arestas, quanto das vértices, quanto das faces de um paralelepípedo. Vamos lá, agora será numeral 6. Observe o cubo e responda. Agora vocês vão procurar a aresta, a vértices e as faces de um cubo e colocar aí o resultado. Numeral 7. Resolva as adições com agrupamento. Então, vocês vão resolver aí as adições, tá? Temos a letra A, a letra B e a letra C. E nós temos agora o número 8, que agora são as subtrações com reservas. Nós temos a A e a B. A C e a D, elas estão aí, como adição, tá? Mas não tem problema, vocês podem fazer com adição mesmo, combinado? E 2 com subtração. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês façam com bastante capricho e tranquilidade, tá? Cada uma dessas atividades. E iremos fazer a correção na próxima aula. Então, confio em vocês. Um beijo, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.